Olá mais uma vez, bom dia amigos, irmãos. Eu estou aqui no meu terceiro vídeo da série aí da mensagem aos pastores, aos líderes religiosos em geral do cristianismo e também aos cristãos. Eu peço desculpa inicialmente porque no vídeo anterior dessa série eu prometi falar do texto que está em Apocalipse 12, versículos 13 a 17, mas isso vai ter que ficar um pouco mais para frente. Por quê? Primeiro, para que esse texto nos traga a verdadeira consciência do problema, né? que assola a igreja hoje, que atrasa o nosso crescimento espiritual e nos mantém amedrontados, silenciosos com relação à verdade, a gente precisa contextualizar aqui alguns fatores, né? Então eu começo aqui com uma pergunta para você refletir. Qual é o papel da igreja no mundo? O papel designado pelo Senhor Jesus. Se a gente analisar bem, surge disso aí algumas outras perguntas. Por exemplo, será que a igreja só cuida do aspecto espiritual do ser humano, como até muitos filósofos, cientistas e os aficionados aí desses gêneros, né, querem nos insinuar? Porque segundo eles, os problemas reais da sociedade, né, entre aspas, eles devem ser analisados e resolvidos apenas do ponto de vista da ciência. Quer dizer, nessa ciência, lógico, está incluída a psiquiatria e a psicologia, né? Que são os órgãos aí dotados, segundo eles, da capacidade de responder aos reais problemas dessa parte mais espiritual, que eles chamam de psique humana. E também incluído a filosofia e a política, né? Para eles, para essa turma, as coisas da fé, né, as coisas do espírito, elas são abstratas demais. Quer dizer, por isso, o que cabe ao cristão é se fechar ali no seu mundo religioso, né, no seu ambiente igrejístico ali, e não se meter na conversa de adultos. Eu até diria adúlteros, na verdade, mas vamos lá. Primeiro, eu preciso provar para vocês que tudo isso, até mesmo a ciência, a mais crua ciência de laboratório, até a ciência do pensamento, quando ela se mete em questões espirituais, ela não vai levar a outra coisa senão ou a um misticismo estéril, um misticismo barato, ou a um ateísmo doentio que também prende a pessoa numa espécie de teto de bronze, né? Onde ela não consegue olhar para cima porque ela se prende só aos problemas do plano material. E isso é que submerge a humanidade, né, na perdição, no abismo. Aquelas pessoas grandes que eu falei, elas se parecem, na verdade, com uma criança pirracenta. A criança sempre quer os melhores brinquedos, ela sempre quer ganhar em todo joguinho do qual ela participa. E se ela não consegue isso, ela chora, ela faz pirraça, ela briga, ela fica com raivinha do coleguinha. Só que tem um agravante, né? Tem um agravante para esses adultos, porque a criança, pelo menos, ela é ignorante, ela é inocente com relação aos problemas reais da vida, né? Ela não tem ainda instrução, eu digo ignorante nesse sentido. Ela não tem instrução para superar ali o seu próprio ego, né? Superar ali a sua própria ignorância espiritual e esses problemas que assolam, né, a mente humana, o coração humano. Os adultos, eles ignoram de propósito que há um chamado de Deus na sua própria consciência. Isso eles ignoram de propósito. Tem um texto que eu me lembrei agora que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do coração. Então, mesmo que ele não creia nas Escrituras, na Bíblia, como a palavra de Deus, ele tem dentro dele algo que foi colocado por Deus, que aspira a Deus, que anseia por Deus, que é a sua consciência. E para que essa consciência não o cobre mais ainda, ele precisa sufocá-la. E ele faz isso brincando aí, então, com esses brinquedos de adultos, que chamam aí de ciência, de filosofia, de cultura geral e etc. A própria política também. Você vê que João Batista, quando ele começou o seu ministério, ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha bem, quem vos ensinou? Quer dizer, onde foi que você aprendeu? Que grau de malícia você chegou ao ponto de driblar a sua própria consciência
e fingir que não está vendo que haverá um julgamento, que haverá um acerto de contas com Deus no final. E que isso, não, os senhores não me enganam, isso não é historinha. Essa coisa de fazer o cristão achar que ele é um bobo, né? Porque ele acredita em Adão e Eva, porque ele acredita que a serpente foi lá no jardim, né? Eles falam de um jeito tão desprezível, né, para poder ganhar o debate já no início. Então, quer dizer, se eles conseguem colocar o discurso cristão como uma coisa ridícula, então, obviamente, tudo que o cristão disser dali para frente não terá validade. Mas eu quero dizer para os senhores que aqui, nessa série de vídeos, eu vou provar que há um engano nisso e que é um dos principais problemas que assolam a humanidade e que também atrasa o crescimento, atrapalha o crescimento do cristão e do reino de Deus no mundo. Esse misticismo, esse sincretismo religioso que permeia toda a ciência, a filosofia, a política, ele é inerente ao ser humano. Por isso que ele está nessas áreas também. Só que a ciência, quando ela se mete na questão de provar que Deus existe ou que Deus não existe, ela está dando um tiro no próprio pé. Porque a função da ciência é produzir tecnologia, produzir remédios, produzir soluções. Se ela aceita que ela pode se meter em questões espirituais sem o aval, né, sem a autorização prévia da verdade de Deus que veio para nós de cima para baixo através do Evangelho, então isso é uma soberba e é a maior falácia que ela pode praticar. O mesmo eu digo em relação aos filósofos. Respeito a sabedoria e o conhecimento dos filósofos, mas a filosofia deste mundo, ela também parte de baixo para cima. Eu poderia muito bem filosofar aqui. Sei filosofar. Filosofar é você partir de questionamentos da vida e você, então, através da observação dos fenômenos, das coisas que acontecem, você tirar conclusões de por que as coisas são assim, como elas funcionam ou como deveriam funcionar. Mas esse é um ponto de vista humano. Toda filosofia é um ponto de vista humano. Você pode usar elementos da filosofia para falar do Evangelho? Pode. O próprio apóstolo Paulo, quando ele pergunta: como crerão se não forem enviados? Como ouvirão se não houver quem pregue? Ele está usando de um argumento de retórica, que faz parte aí da oratória, né? Que vem da filosofia. Não há erro nenhum nisso. A filosofia não é de todo inútil quando se trata de problemas da sociedade. Da mesma forma que a ciência. A ciência tem o seu valor. Ainda mais quando elas assumem o seu verdadeiro papel e se contentam com a sua parte. O filósofo, se ele quiser ter algum valor real, né, se ele quiser ter alguma influência positiva nesse mundo, ele tem que, a qualquer escrito dele, ele tem que dizer: olha pessoal, entretanto, isso aqui é a minha opinião, é o que eu acho. Quem é o filósofo? Quem sou eu para dizer para as outras pessoas o que é a verdade? Agora, se o Evangelho veio de cima para baixo, né, e eu pretendo provar isso, então aí é Deus falando conosco, e não somente falando, também agindo no meio de nós, através da pessoa do seu Filho. Com o advento do cristianismo, esse grande portal da fé, da esperança, se abriu nos céus. Quer dizer, e ele veio justamente para destruir esse engano da mente humana, essa soberba, essa empáfia que parte de baixo para cima e tenta alcançar os céus, como no exemplo da Torre de Babel que eu falei. Agora, você acha mesmo, né, que o diabo, para quem acredita ou não, ou os dominadores desse mundo, né, os poderosos, eles iriam aceitar que esse evangelho chegasse e mudasse o mundo de maneira tão de bandeja, assim, eles iam entregar, né? Porque o evangelho, ele desfaz justamente o quê? A principal arma de manipulação que os poderosos sempre tiveram desde os antigos reis e faraós de tempos imemoriais. Porque esses faraós, né, esses reis, eles sempre usaram o temor religioso, né, a crendice do povo, a propensão que o povo tem para o mistério, para poder manipular. E é por isso que existiu aí tantas religiões politeístas pelo mundo, tantas filosofias que tentam explicar a questão da morte,
Porque se a morte é um medo de todo mundo, se a morte é uma espécie de véu, né, atrás do qual nós não sabemos o que há, então a religião dos homens ela surge na tentativa de explicar esses fenômenos. O homem é um ser religioso. Então a religião brotou na cabeça do ser humano desde tempos imemoriais. Mas aí cabe uma outra pergunta. Por que a religião sempre brotou no coração do homem desde os tempos imemoriais da Terra? Porque o coração do ser humano ele foi projetado para receber o dom de Deus, para receber a vida de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Assim como o fruto não sobrevive sem estar preso à árvore, o ser humano não poderia sobreviver de fato, né, ter uma vida abundante e eterna, como a Bíblia nos garante, por si mesmo, sem estar ligado a Deus. Então, a filosofia, todo o que eu chamei de romanismo, né, resumidamente por causa da infiltração desse misticismo através da Igreja Católica no reino ali do Evangelho, que até então era puro, e se a igreja era perseguida, havia um ódio cruel contra a igreja justamente porque queriam apagá-la na sua raiz, né? Queriam matar essa verdade que viria desfazer todos os impérios mentirosos do mundo. Então, quer dizer, com essa perseguição, você acha que eles iam ficar calados? Você acha que eles iam aguentar, como o Senhor Jesus, por exemplo, no seu dia a dia ali, ele só com a sua palavra, ele detonava todo o sistema religioso dos próprios judeus, que era o povo mais, né, próximo, vamos dizer assim, da verdade de Deus na terra, porque eles receberam a palavra profética desde os tempos de Moisés, a revelação mais próxima da verdade, que foi no judaísmo, que preparou o caminho para o Messias, profetizou a respeito da vinda dele, foi escrita num período de 1500 anos, por vários homens que tiveram a mesma inspiração, os assuntos ali se interligam entre si. Então eles fariam tudo para destruir isso. Então o catolicismo, com todo respeito a você que é católico, não quero, né, em momento algum te ofender, mas eu tenho que falar isso. O sistema, né, o catolicismo romano, ele tinha o aval dos reis. Outros tipos de misticismo, como por exemplo o gnosticismo, né, o hedonismo, o estoicismo, várias filosofias da época já tentavam se infiltrar no seio da igreja, mas sutilmente. Por quê? Porque a igreja era fiel. Se a igreja era perseguida até a morte, só permaneciam realmente crendo e seguindo a Jesus quem era fiel, quem não tinha dúvida nenhuma, porque a sua cabeça estava a prêmio. Você não tinha sossego. Você tinha seus bens muitas vezes espoliados, você apanhava, você tinha sua família às vezes toda morta na sua frente, violentada. Então a fé desses primeiros cristãos já é um testemunho suficiente para mostrar que eles tinham algo que os poderosos desse mundo jamais iam querer aceitar e engolir. Então, quer dizer, o catolicismo foi essa arma satânica forjada pelo próprio rei, porque o rei, sim, ele tinha o poder suficiente para isso. E a influência, né, política, o poderio político. Assim como até hoje os nossos políticos, eles dominam o povo pelo engano, pela falsa propaganda eleitoral, as promessas de campanha, atualmente até coisas piores, como por exemplo manipulação de urnas, a gente sabe disso. Essa urna eletrônica aí que é um lixo, né, um verdadeiro abismo na política, é o fim da picada, e eu não sei como que o povo brasileiro engole isso. A política sempre teve esse poder, e aí nada melhor do que casar o poder do rei com um sincretismo religioso. Então, quer dizer, a primeira bênção, vamos dizer entre aspas, né, que eles ofereceram para a igreja foi o quê? Olha, nós vamos acabar com a perseguição, você agora vai ser aceito, o cristianismo vai ser a religião oficial do Estado. Aí você fala assim, nossa, que maravilha, né? Que bondade é essa? Não, foi um verdadeiro cavalo de Troia, o maior cavalo de Troia que já existiu, trazido para dentro da igreja. Por quê? Já falei sobre isso. Aceitaram essa condição, os cristãos acharam ótimo e qualquer um de nós, né, provavelmente acharia, lógico, ninguém quer ser morto, quer ter sua família destruída, exterminada violentamente, mas isso não foi para o bem, isso foi para conquistar, para pegar aquela força que os cristãos tinham, isso foi uma estratégia para
ter, né, o conhecimento das Escrituras, mas usá-lo em benefício próprio, em enriquecimento dos papas e dos reis. E o povo, como que nós vamos fazer? Nós temos que destruir essa fé pura, essa fé que dá essa coragem, que o cristão, por exemplo, prefere morrer do que dizer ave César, né? Adorar o imperador, adorar o Satanás desse mundo, né? Os poderosos que acham que são superiores aos outros. Então o cristão prefere morrer do que se sujeitar a isso. Por quê? Porque a sua vida foi Deus que te deu, não foi outro ser humano. No sentido, né? É lógico que você veio da sua mãe, mas não foi aquela pessoa que está te oprimindo que te deu a vida. Ela não é dona de você. O ser humano jamais. A Bíblia diz que Deus colocou o homem para dominar a terra, dominar sobre os animais da terra, mas você não vê a Bíblia dizendo para você dominar sobre outro ser humano. Pelo contrário, há tempo que um homem tem domínio sobre o outro homem para o seu próprio dano. Porém, há um ponto que eu queria mencionar rapidamente que a igreja tem fracassado em cumprir, porque o papel original da igreja é não só vencer o mundo, né, vencer o pecado, vencer esse interesse materialista e usurpador que o mundo traz, mas tem um aspecto positivo que é o quê? Estabelecer o reino de Deus na terra. Porque onde o reino de Deus chega, aí há paz, aí há justiça. O reino de Deus é justamente quando Deus reina sobre o ser humano e não o ser humano sobre outro ser humano. E por que a igreja tem falhado nisso? Justamente porque ela está dividida. A igreja de Cristo não é o catolicismo, não é a igreja evangélica. Por exemplo, há um vínculo no catolicismo. O catolicismo também é dividido, tá? Muita gente não sabe disso, mas ele tem talvez aí pelo menos mais de 500 divisões internas, cujos nomes eu nem vou lembrar agora, mas tem muita coisa. Os franciscanos, dominicanos, enfim. Qual que é o vínculo? O que mantém a Igreja Católica ainda unificada no sentido desse império, né? Primeiro, o poder material e financeiro. Segundo, o sincretismo religioso, ou seja, uma aceitação de todas as religiões como parte da bagunça, né, da salada, mas é uma aceitação teórica, uma aceitação para engolir, não é uma aceitação de empatia. Isso faz dela, ela engorda, né, com isso, ela abraça até mesmo, vamos supor, a macumba, né, tem gente da magia negra que é católico, inclusive entre os padres, né, gente da maçonaria e tal. Isso acontece na igreja evangélica também algumas vezes. E também o envolvimento secular com a política, com a filosofia, com a ciência, porém de forma inversa ao que era o propósito original do evangelho. Por que de forma inversa? Porque quando ela se mistura com a política, com a filosofia, com a ciência, é para poder manipular e canalizar essas áreas em função da manutenção desse poder daqueles que têm tais conhecimentos unidos, né? Porque se a ciência se levanta contra a Igreja Católica, vai dar uma guerra, né? Uma guerra de gigantes. Se a filosofia se levanta contra o sistema católico, contra o sistema religioso que predomina aí nas massas populares, vai dar guerra, né? Uma grande guerra. Então, nada melhor do que abarcar todo mundo. Então, a Igreja Católica é aquela grande mãe, mas é aquela mãe prostituta que tem seus filhos ali no próprio puteiro, ali na própria zona, né? E, vem cá, meus filhos, todos são meus filhos. E daqui a pouco os seus filhos também vão se prostituir, porque são filhos da grande prostituta, como fala lá em Apocalipse. E o vínculo religioso dos evangélicos é o quê? É a sua defesa da Bíblia como única palavra de Deus e regra de fé e conduta, né? Pelo menos a priori. Uma aceitação maior e mais definida de que Jesus é o único e suficiente sacerdote e intercessor da fé. Quer dizer, se Jesus é o único sacerdote, não tem papa, não tem ninguém para interceder por você, né? Entre você e Deus, além de Jesus. E se ele é o intercessor, quer dizer, ele também é o único que pode salvar, é o único que pode te dar a salvação e não Maria e outros. Uma das coisas que a igreja evangélica também tem em comum é o uso, né, a aceitação dos dons e o uso deles.
no evangelismo, na igreja, embora tenha muita aberração, mas a igreja evangélica trabalha com isso, com essa parte espiritual da evangelização e não apenas um catecismo estéril que te ensina ali um comportamento religioso. Bom, dito isso, eu tenho que lembrar, infelizmente, que qual é o problema da igreja evangélica? Que ela se divide em muitas denominações, muitos credos diferentes, né, no sentido de doutrina, às vezes bobagens, coisas que dividem e que não tem nenhum valor espiritual. A questão de forma do batismo, a liturgia do culto, essa coisa toda. E outra coisa, experimenta chegar numa denominação, vamos supor, você acabou de sair de uma igreja porque você está insatisfeito ali, uma denominação, e você vai para outra. Comenta alguma coisa sobre o seu pastor anterior ou sobre a sua igreja anterior, que você vai ver o seu pastor, em 90% dos casos, falar mal do outro. Por quê? Para poder você pensar, não, agora eu estou no lugar certo. E quando, na verdade, toda religião, toda denominação em si é uma grande arapuca. Nós, como cristãos, a igreja de Cristo verdadeira, ela está inserida dentro das religiões cristãs. Não tem como estar em outra parte, porque há a necessidade da comunhão, que chamamos de Santa Ceia. Mas essa comunhão ali na igreja, ela é só um estereótipo. Não se prova que ela é verdadeira, a menos que você realmente ame o seu irmão, que você cuide dele, né? Que ele cuide de você. Quer dizer, isso é a igreja de Cristo. E que você não tenha medo de enfrentar os falsos poderes aí desse mundo. Quando você está disposto a entregar o seu corpo, né, é lógico que sem amor nada disso aproveita, a gente sabe. Mas quando você está disposto a morrer pela sua fé, então você não é escravo de ninguém. E um último detalhe, o cristão verdadeiro que está inserido dentro desse contexto religioso, ele consegue, é o único que consegue identificar outros cristãos verdadeiros. E como que ele faz isso? Através do Espírito Santo e no convívio, a linguagem da pessoa, a maneira como a pessoa vive, como ela se comporta, as esperanças que ela alimenta, as aspirações que ela tem no seu coração, sempre colocando o que é de Deus acima dos interesses materiais. Mas não é uma coisa teórica, é algo que você se identifica com essas pessoas. O cristão verdadeiro, ele é aquele que tem realmente a palavra de Deus como única verdade. E essa única verdade não é só para resolver problemas espirituais, não, meu irmão. A igreja, para implantar o reino na terra, ela tem que se unir. Os cristãos verdadeiros têm que se unir. E outra coisa, botar a boca no trombone, mostrar ao mundo que a igreja é a sabedoria de Deus. O cristão, ele é o embaixador de Deus na terra. Então, quer dizer, assim como você tem uma agência do banco que representa o banco e faz todo o trâmite legal, né, pertinente àquele banco, o cristão, ele é uma agência do reino de Deus. E os cristãos unidos são o reino de Deus. Os cristãos que realmente têm essas características que eu falei e mais algumas, né, que a gente não tem tempo para mencionar tudo aqui. Ok, pessoal? Vou parar por aqui para que o vídeo não fique longo. Te espero aí no próximo encontro. Se você estiver gostando, continue acompanhando aí com a gente. Um grande abraço e fui!